Oiê! Sei que já contei aqui em algum momento que eu criei nessa pandemia um grupinho chamado Salinha das Parábolas, onde a gente se reúne para ler algumas parábolas, metáforas, textos inspiradores e ver o que acontece com a gente lendo aquilo, o que nos inspira. Não é sobre religião, não é um grupo religioso, não precisa ser cristão ou acreditar em Jesus, em nada para participar. Mas são parábolas de Jesus que a gente está lendo nesse momento. E a gente leu uma essa semana que me provocou várias reflexões que eu quero discutir com vocês, que é a maldição da figueira estéril. Eu vou ler ela para vocês e depois falar um pouquinho de algumas coisas que vieram na conversa depois disso, depois da leitura. Então vamos lá. Quando muito de madrugada Jesus voltou à cidade, teve fome. Viu uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não lhe encontrou senão folhas. Disse então a ela: nunca jamais nasce em ti fruto algum. Imediatamente a figueira secou. À vista disso, observaram os discípulos cheios de admiração. Como secou tão depressa a figueira? Replicou-lhes então Jesus: em verdade vos digo, se tiveres fé e não vacilares, não somente fareis o que sucedeu à figueira, mas se disserdes a um monte, sai daqui e lança-te ao mar, assim acontecerá. Tudo o que pedires com fé, em oração, alcançá-lo-eis. É uma parábola, e depois a gente lê a interpretação de um místico sobre isso, muito discutida, porque todo mundo fala, meu Deus, só porque ela não tinha fruto, Jesus secou a figueira, que horror! Porém, é uma planta que quando tem folhas, tem frutos. Então ele viu ela cheia de folhas, acreditou que ela tinha frutos e vendo que ela não tinha frutos, pediu que ela secasse. Quando a gente vai lendo as várias interpretações dessa parábola, ela se refere mais a quando você diz que entrega uma coisa e não entrega. Quando você se acredita uma pessoa iluminada, boa, bacana e legal, e na verdade você não faz coisas legais e bacanas. Eu sempre falo que amor não é um pensamento, um sentimento, ele é uma atitude. Eu posso, nossa, como eu sou amorosa, como eu sou querida. Dentro da minha cabeça eu tenho muito amor, mas nas minhas atitudes cotidianas não tem amor. Então, que amor que é esse, né? E aí a gente começou a discutir, conversar, cada um foi lembrando de uma coisa. E a gente fez algumas analogias muito interessantes. Por exemplo, tem quem acredite realmente que tem fruto e não tem. Não é só uma sacanagem. Tem a pessoa que não tem aquilo e ela banca que tem e diz que tem e fala que tem e às vezes demora muito tempo, às vezes ela engana muita gente até alguém ver que realmente ela não tem. Não tem aquilo que ela está prometendo entregar. Agora tem aquela outra pessoa que realmente acredita que tem aquilo, mas não tem. É um outro caso diferente. Então a gente começou a pensar com mais compaixão sobre todas as pessoas. Tem aquela outra pessoa que ela não tem, ela até sabe que não tem, mas ela tá tentando ter. E às vezes o fato dela martelar que tem e dela dar esse passo de confiança nela mesma, dizendo que ela tem, sabendo que ela nunca tentou aquilo, talvez, é um passo para que ela evolua naquela situação, né? Eu lembro de mim, primeira vez que falaram, Shelly, você pode escrever esse roteiro aqui? Claro, com certeza, lógico. Fazia a menor ideia como é que eu ia fazer. Mas eu precisava muito do trabalho e eu pensei, gente, se eu não souber eu peço ajuda, mas eu tô precisando muito desse trabalho. E foi assim que eu comecei a escrever roteiro. Na verdade, um pouquinho antes, quando uma colega roteirista, o bebê dela ficou doente, ela não podia ir numa reunião. Se ela não fosse na reunião, ela ia perder o trabalho. Então eu fui como assistente de roteiro experiente dela. Nunca a gente tinha trabalhado junto, a gente era amiga. Eu nunca tinha feito um roteiro de evento, no caso, né? Mas eu tava balançando as minhas folhinhas dizendo que eu tinha frutos, que não necessariamente estavam lá naquela época. E outra coisa que a gente percebeu também é que existe quem está imitando o outro. Também é uma maneira de você aprender, você imitar. Você precisa conhecer coisas. Não tem nada que a gente faça, é muito difícil a gente fazer algo, ter uma atitude. Eu, pelo menos, nunca tive uma atitude que eu não vi alguém fazer alguém antes. Nossa, fazer a frase mais confusa agora. Muito difícil eu ter uma atitude que eu não vi alguém tendo antes, fazendo antes. E às vezes é uma questão de repertório. Se eu nunca vi aquilo, nunca vi alguém lidar de uma forma não violenta numa situação agressiva, como é que eu vou ter esse repertório? Como é que eu vou fazer isso? Então eu tô lá, de repente, balançando minhas folhinhas, dizendo que eu tenho frutos e eu não tenho, e eu não vou ter como ter aquele fruto. Vai levar um tempo pra mim, eu vou estar em outro momento da trajetória. Então no final, parece uma parábola uma história tão dura, mas nos ensinou compaixão. Nos ensinou a ter um pouco de compaixão
por todos. E nós começamos a pensar, todo mundo que estava ali, né? Quais são os nossos frutos? Que frutos a gente tem? Quando a gente reconhece os frutos que a gente tem, a gente não quer deixar eles pelo chão. A gente quer dividir com as pessoas, né? E isso está acontecendo nesse momento de pandemia. Eu vejo um monte de gente dividindo o que sabe, sem guardar nada. Aliás, eu recomendo, não guarde nada. Não guarde para você, você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Distribua, coloque no mundo. Reconhecer os frutos que a gente tem, porque é isso. Às vezes a pessoa tem os frutos, mas ela não consegue mostrar com as folhas que ela tem esses frutos. A gente demora a descobrir. Ela não divide os frutos com as pessoas, mas quem tem frutos não quer que eles apodreçam. A gente quer dividir, quer fazer coisas. E eu resolvi contar essa história. Eu já tinha anotado aqui num papelzinho que eu queria falar disso. E eu tava demorando pra fazer esse vídeo, porque eu tô com a vida meio bagunçada essa semana. E aí hoje, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Há um tempo eu queria ter 10 mil seguidores no Instagram pra poder colocar, pra poder falar arrasta pra cima. Você só pode colocar link quando você tem 10 mil seguidores. E eu vi esses dias que tava chegando em 10 mil. Eu até desisti, porque nunca aconteceu e eu nunca comprei seguidor. Enfim, a coisa foi indo, né? E aí eu vi que tava chegando. E aí ontem chegou, hoje de manhã, chegou em 10 mil. Falei, show, eu vou colocar um link, vou colocar um link. Fui colocar o link, não ia. Falei, mas não, por que não tá indo, gente? O link. Então, eu sempre quis 10 mil pra poder botar o link, eu não consigo botar o link de uma reportagem que eu achava interessante, né, pra pessoa poder ir lá e ver. Aí fui pesquisar, tem que ter mais de 10 mil, significa que eu precisava de 10.001. E nunca na minha vida eu pedi pra alguém me seguir. Eu nunca disse compartilhe esse vídeo se você gosta. Eu nunca falei isso, porque pra mim, assim, se a pessoa gosta, ela vai compartilhar. É meio óbvio, então eu nunca falei essas coisas. Não é um problema falar, viu? Não é uma crítica a quem faz. Eu só não... Esses meus pensamentos, eu não sabia como fazer isso. Não achava, enfim. Tinha questões com dizer isso, nunca disse. E aí eu fui lá no meu perfil pessoal do Face, eu tenho a página. Eu falo muito na página, é onde tá a maioria dos meus seguidores, onde a gente conversa mais. Fui no meu perfil pessoal e pedi. Eu não tive coragem de pedir na página, mas no pessoal eu disse, gente, eu alcancei 10 mil seguidores, eu quero muito colocar um link, só que tem que ter mais um. Eu não tava aguentando esperar, eu queria. E aí eu peguei, postei e fui fazer coisas, tinha reuniões, tinha um monte de coisa pra fazer. E aí depois eu fui olhar e já tinha mais 200 pessoas. Super funcionou o meu pedido e as pessoas inclusive comentaram falando, já te segui e tal. Aí eu fui cheio de coisa mais fofa do mundo, gente. Como vocês são, como ser humano é uma maravilha, né? É uma maravilha. A gente tem uma mania de pedir coisas pros outros, eu pelo menos, né? Eu gasto muito tempo da minha vida fazendo qualquer coisa por outra pessoa. Quando é pra mim, eu tenho uma certa dificuldade. E descobri que isso é comum. Eu até vou fazer vídeo sobre isso. Amanhã, prometo, vou fazer um vídeo sobre isso. Porque hoje a gente discutiu muito isso num grupo de amigos. O quanto a gente consegue fazer pelo outro e tem dificuldade de fazer pra si. Então, esse vídeo é tudo isso para agradecer muito vocês que me acompanham. É tão legal. Eu não consigo viver com os pensamentos dentro da minha própria cabeça. Por isso que eu divido eles. São coisas que eu penso. Eu sei que às vezes eu penso um pouquinho diferente do modo mais comum de se pensar algumas situações. Então eu gosto de trazer isso para discutir. Eu amo quando vocês mandam mensagem, gente. Eu choro lendo as mensagens. Me inspira para fazer mais um vídeo. Às vezes vocês pedem vídeo, eu não consigo fazer tudo, mas assim que der eu vou fazer. Então esse vídeo gigante é para isso, pra gente refletir sobre a compaixão com o momento das pessoas. Tem gente que tem fruto, tem gente que não tem gente que acha que tem, tá todo mundo fazendo o seu melhor de alguma forma. E eu também. Então, às vezes eu acerto, às vezes eu erro, às vezes eu cometo equívocos nos meus vídeos, mas é assim, eu prefiro fazer e dividir com vocês do que não fazer. Muito obrigada! E o primeiro link que eu vou dividir é o link da salinha das parábolas. Para quem quiser participar. Porque eu falei, nossa, qual vai ser o primeiro link? Aí comecei a entrar no... Vai ser o link da salinha para quem quiser participar. Ela é toda quarta e domingo, por enquanto, às 10 da manhã. A gente entra para ler uma parábola e conversar. Um abração.